vai falar um pouquinho sobre a criação, né? A terceira dimensão do reino de Deus. E falar sobre criação é um tema interessante, por quê? Porque a pregação vigente de hoje da igreja, o que ela ensina? Que só é salvo quem faz parte da igreja. Só quem é da igreja, quem recebeu Jesus como Salvador, é que é salvo. É uma pregação que arremete também um pouco à ideia católica, né? Lembra do jargão católico? Fora da igreja católica não tem salvação. Tá? E é justamente isso que eles ensinam. Só que nós aprendemos nessas aulas, até então, que existe uma terceira dimensão de pessoas que aparecem lá no reino milenar. Que pessoas são essas que aparecem no reino milenar? Que pessoas são essas que estão ali, que não usaram a marca da besta? Você vai ouvir um pouquinho sobre isso amanhã. Não usaram a marca da besta, mas também não nasceram de novo. Tá? O que aconteceu? De onde surgiu essa galera aí? Então a gente tem que entender que essa dimensão já era uma dimensão profética. Essa dimensão já era uma dimensão que já estava estabelecida desde o Éden, até na eternidade passada. Estava desligado, eu estava percebendo alguma coisa. Algo estava acontecendo ali, no Éden, que a gente percebe que tem a ver ali com o reino de Deus, o propósito eterno. E quando a gente tocar nesse assunto, automaticamente nós vamos estar falando sobre um outro assunto. Tem que ser falado, não tem jeito. Por quê? Porque quando a gente for falar sobre criação, sobre nação, nós vamos falar também sobre predestinação. Vamos falar também sobre eleição. Vamos falar também sobre escolher. Deus escolher antes da fundação do mundo. Então a gente vai trabalhar hoje, à tarde, esses dois princípios. Tá? O princípio daquele que não é eleito e o princípio daquele que é eleito. Tá? Como é que funciona? Como é que é isso? O que é a predestinação? Será que Armínio está certo? Será que Calvino está certo? Será que os dois estão errados? Ou os dois estão meio certos? Né? Como é que é isso? A gente vai entender hoje. É um assunto que eu dependo muito da sua atenção. Você tem que estar com a sua anteninha bem ligada, porque um detalhe perdido aqui ou ali pode fazer com que você também acabe não conseguindo entender algum passo a passo, certo? Então, olha só, a criação do reino de Deus. Deus deixa claro a diferença entre os filhos e a criação. Nós lemos esse texto ontem, se lembra? Ó, Romanos 8,19. Vamos ler comigo? Vamos lá. Ó. Ardente expectativa da criação, aguarda a revelação do Filho de Deus. Aí você se lembra que eu fiz aqui, né, uma separação entre a criação e os filhos de Deus. Filhos de Deus são os que têm a responsabilidade de revelar, de mostrar a glória. E há uma outra dimensão de pessoas que aguardam, esperam essa manifestação. Eles estão aguardando ansiosamente. E nós lemos um pouquinho, vamos ler mais daqui a pouco, mais os versículos seguintes. Vamos continuar lendo, olha só. Deus determina que Adão governe sobre toda a criação. Gênesis 1:28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Então aqui você está vendo, e nós falamos isso ontem, Deus, ele separando Adão e Eva para que eles pudessem governar sobre os seus filhos. Betânia perguntou, né? E vai governar sobre os animais? Não, os animais você não governa, você domina. A sujeição está com relação aos seus filhos, né? A quem eles fizeram encher a terra. E aqui nós vemos uma figura de Adão e Eva, que é a figura do Cristo e a igreja, reinando sobre as nações, que está lá no Éden, este reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Vamos lá. Ao separar os primogênitos para si,
Deus estabelece duas classes de pessoas, ou duas dimensões de pessoas. Êxodo 13, 2. Consagra-me todo primogênito. Vamos ler comigo essa parte aqui em diante, ó. Todo aquele que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel. Continua, ó. Tanto de homens como de animais é meu. Olha aí, ó. Separa para mim os primogênitos. Todos eles serão meus. A pergunta é, e quem não é primogênito? É do diabo? Só é de Deus quem é o primogênito. E o segungênito? É do diabo? O tresungênito? É tudo do diabo? Não. Então você está percebendo que a questão da separação, ela não começa apenas lá na eternidade passada. Deus já está mostrando figuras ali, sinais, o que ele está querendo dizer quando ele está chamando para ele esse grupo. Então, quando ele fala que ele está predestinando, ele não está falando que está condenando o não predestinado, mas ele está dizendo que esse predestinado é dele. E o outro não é porque não é dele, que é do diabo. Não é dele no sentido de primazia. Primazia. E nós somos chamados de primogênitos. Na Hebreus capítulo 12 vai dizer que nós já chegamos à Nova Jerusalém, ao Monte Sião, aos primogênitos arrolados dos céus. Então os primogênitos são o que? A igreja do Senhor. Nós somos considerados primogênitos. Nós somos considerados o quê? Primícias para Deus. Então se tem primogênito, tem outro. Se tem primícia, tem outro. Mas não é porque ele não é primícia e não é primogênito que está condenado. Porque se assim fosse, Deus tinha que mostrar essa figura no Antigo Testamento. Não é isso que nós vemos. Vamos continuar lendo. Deuteronômio 10:8. Vamos ler junto? Olha só. Por esse mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca da aliança do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Aí eu pergunto para você, Deus separou a tribo de Levi para levar a arca, para estar na sua presença, para o servir. E a tribo de Judá era do diabo? A tribo de Zebulon era do diabo? A tribo de Levi é uma tribo separada. Mas isso não significa que as outras 11 eram do diabo. Não. Mas Deus colocou sobre uma tribo uma responsabilidade sacerdotal. Então vai pegando isso daí, que você vai entender o que significa ser nação e ser filho de Deus. Você receber um chamado sacerdotal não significa que quem não recebeu esse chamado, e é ele quem chama, né? Lá em Romanos 9, isso depende dele, é ele quem escolhe, é ele quem chama. O fato de Deus ter chamado pessoas para fazerem parte da sua realeza, não significa que quem não é rei é do diabo. Quem não é rei é súdito. Onde é que a gente encontra esses súditos? Vamos continuar lendo. Salmo 47, 8 e 9. Leia comigo, ó. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. Quem é o príncipe desses povos? Olha aí, o mesmo texto vai responder, ó. O povo do Deus de Abraão. Porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Então Deus, no meio dos povos, ele separa pessoas para serem seus príncipes, para serem seus principais. Não é que ele está dizendo que esse aqui é minha realeza, esses aqui são os meus príncipes e os outros estão tudo condenados. Não. Ele se assentou, ele reina, mas ele reina entre os povos e sobre o povo do Deus de Abraão. Ele reina sobre esses dois povos. Ele reina sobre a igreja, que são os príncipes. Esses príncipes Deus tira do meio das nações. Por quê? Porque ele escolhe.
Então o fato de ele escolher não significa que o não escolhido vai para o lago de fogo e enxofre. Mas que o não escolhido tem a chance, assim como aquele que Deus escolheu, de alcançar a salvação. A grande pergunta é, como que vai alcançar a salvação o seu Espírito Santo? Os ninivitas tiveram o Espírito Santo? Depois a gente chega lá. Mas é para você começar a meditar. Já vai pensando aí alguma coisa. Eu deixo a dúvida e dou um spoilerzinho para você, tá? Nós vamos ficar no ar. Vamos lá. Criação e o governo dos Salmos. Né? Salmo 32, 12. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele escolheu para a sua herança. Nós lemos esse texto ontem e nós entendemos que Deus, ele tem um povo que ele escolheu, um povo que ele elegeu, um povo que ele predestinou. Mas o fato de Deus ter escolhido esse povo, mais uma vez eu vou reforçar isso aqui, não significa que Deus condenou os outros, porque se fosse assim, Deus teria condenado o Egito, a Síria, mas não. Deus escolheu a nação de Israel para ser uma nação inteira de sacerdotes. Eles é que pecaram no deserto. Mas Deus escolheu aquela nação inteira para ser sacerdote. Para quê? Para abençoar as outras nações. Deus não escolheu o Egito para ser sacerdote, a Síria para ser sacerdote. Mas Deus escolheu Israel para ser uma nação de sacerdotes. E é sempre essa a sina em todo o Antigo Testamento. A escolha de Deus para uma nação é para sacerdotar as outras. Não é para condenar as outras. A gente não vê nenhuma figura do Antigo Testamento falando sobre isso. Deus escolhendo uma nação e condenando as outras. Vamos lá. Salmo 47, 3. Ele nos submeteu os povos e pôs sobre os nossos pés as nações. Mais um texto, Salmo 111, versículo 6. Manifesta ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. Isso são textos só para a gente firmar o conceito que nós já temos visto ontem, né, das 4 dimensões do reino, onde nós vemos Deus ali separando pessoas e colocando nações debaixo dessa autoridade, que é a igreja. Nós lemos esse texto aí também, de Apocalipse 2, 26, 27, não custa nada ler de novo, né, vale a pena ler de novo, tá? Diz assim, ao vencedor, eu frisei isso bem ontem, ao que vencer, ao que chegar até o fim, né, ao que conquistar a coroa da vida, que guardar, até que o texto fala isso, até o fim, as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Então, os povos inimigos serão destruídos, e as nações que alcançarão o reino milenar serão julgados ali no tribunal de Cristo, falei isso amanhã, nós iremos reinar sobre elas. Então eu quero que você entenda que existe sim essa separação, tem sim duas dimensões de pessoas, os que reinam e os que são súditos, mas agora eu vou explicar como que isso aconteceu, como que isso se originou, porque isso tudo parte de uma predestinação, isso tudo parte de uma eleição, isso tudo parte de algo que Deus fez lá atrás, no seu propósito eterno, porque os textos que nós lemos ontem do propósito eterno, não é isso que Paulo diz? Que ele pré-ordenou para a nossa glória? Então, no seu propósito eterno, ele estava pensando em mim e em você. Pensando no quê? No reino dele. Então, ele nos escolheu para isso. Vamos lá. A morte de Jesus redime a criação e une os filhos de Deus em um corpo. João 11, 51, 52. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote, naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Então você veja aqui nesse texto, que ele morre não somente pela nação, mas ele morre para reunir em um só corpo, preste atenção, em um só corpo, os filhos de Deus, que não estavam no corpo, mas Deus já o via como filhos de Deus.
Não é isso que está escrito ali? Os filhos de Deus estão dispersos. E eu preciso reunir eles para colocá-los no corpo. Isso é um texto de predestinação. Pessoas que não estavam no corpo, mas na presciência de Deus já eram filhos. São todos os filhos de Deus? Não. A criação aguarda a manifestação dos filhos. Então você recebeu Jesus como Salvador, é porque Deus quis que você o recebesse, porque não foi você que escolheu a Ele, foi Ele que te escolheu. Exatamente. Se você recebeu o Espírito, é porque você estava lá morto nos seus pecados, nos seus delitos, e falou assim, nossa, eu quero nascer de novo, vem, nasce de novo aí. Isso é uma obra que vem do alto. É Deus quem dá. É Deus que dá o dom da fé. Dom é algo que você recebe como presente. Não é algo que você escolhe ter. É algo que Deus vem te dar. Você estava lá morto, de repente, seus olhos foram iluminados. E a criação não tem isso. A criação não participa disso. Quem participa disso? Os escolhidos, os eleitos. Por isso que Jesus falou, aquele que o Pai me deu, esse virá a mim. E de maneira nenhuma o lançarei fora. O que está querendo dizer com isso? Aquele que o Pai me deu, ele vai nascer, ele vai crescer, ele vai criar uma mentalidade para raciocinar, para saber escolher o certo e errado, e esse virá até mim. Quando ele vier até mim, eu jamais vou rejeitar ele. Por quê? Porque foi o Pai que me deu. E eu não vou jogar ele fora, ou seja, eu não vou dizer não para ele. Eu vou recebê-lo. O texto está dizendo que Jesus nunca vai jogar fora. O texto está dizendo que Jesus não vai lançar, ou seja, ele não vai impedir que você vá até ele. É isso que está dizendo. Ele não vai criar barreiras para isso. Porque vai ser derramado do Espírito, porque foi o Pai que deu para Jesus. E ele vai receber, ele não vai lançar fora, ele não vai dizer, não, eu vou receber e eu não vou desperdiçá-lo, e eu não vou lançar fora, eu não vou jogar fora. Ele vai ficar comigo. Claro, se permanecer fiel até o fim. Então, esses textos ali, a gente está percebendo que Deus ele tem um propósito com um grupo de pessoas, mas isso não significa que o outro grupo, Deus vai condenar. Vai ter condenação, cara, a gente vai chegar lá. Mas não estão todos automaticamente condenados. Não está todo mundo automaticamente condenado. Por exemplo, a gente costuma dizer isso para todo mundo. Deus tem um propósito na sua vida, meu irmão. É ou não é? Pô, Deus tem um propósito na sua vida. Aí eu pergunto para você, Deus teve um propósito com a criança que foi abortada? Qual foi o propósito que Deus tinha na vida dela? Nenhum. Morreu sem viver, sem experimentar o ar. Então Deus não tinha um propósito na vida daquela criança. Mas ela vai para o lago de fogo e enxofre? Não. Quando a Bíblia fala de propósito, está lá em Romanos capítulo 8, que ao que de antemão conheceu, o chamou, os predestinou, os chamou, os justificou, os glorificou, a fim de que sejam conforme a imagem do seu Filho, para que ele seja o primogênito dentre muitos irmãos. Então, quando a Bíblia fala de propósito, fala de ser semelhante a Jesus. A criação que não está dentro desse propósito, não é que Deus não quer nada com elas, mas é porque elas não vão nascer com esse propósito de amadurecimento de fé. Então, ela morrer criança, ela nascer demente mental, ela nascer num lugar onde não se prega o evangelho, ou ela ser abortada, tanto faz. Por quê? Porque ela não teve o chamado para ser rei sacerdote. A gente vai ler os textos que falam sobre isso. Só um texto aqui de cabeça, que não está ali no slide, que é o de Salmo 139, que o salmista Davi ele fala, né? Porque o Senhor ele tem escrito no seu livro
todos os dias da minha vida. Foi o Deus que escreveu. Então, quando você nasceu, e quando você recebeu Jesus, e você está aqui, foi Deus que escreveu. Porque você está fazendo parte do propósito. Agora, as crianças abortadas não fazem parte do propósito. Menos mal, já estão salvas. Mas também não nasceram de novo. E por não nascer de novo, não entram como rei sacerdote. Não tiveram o Espírito de Cristo. A gente vai chegar mais na frente, vamos lá. Ao orar pelos eleitos, Jesus nos faz ver a distinção entre filhos e criação. João 17:9, ó. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são. Jesus não roga pelo mundo. Por que ele não roga pelo mundo? Ele não ama o mundo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. E agora não roga mais. Desistiu. Imagina, por exemplo, uma família que está lá. Um bebê passando fome e tem lá o pai daquele bebê. O bebê não pode fazer nada, mas está passando fome. Para que eu vou rogar? Pelo pai para arrumar um emprego, para dar de alimentar a criança ou pela criança? Para o pai. E o pai, tendo dinheiro, vai lá e alimenta a criança. Que a criança não pode fazer. Como é que vai sair do berço dela, vai sair caminhar pedir dinheiro? Não tem como. Então eu tenho que orar para quem tem faculdade suficiente mental para poder trabalhar ou para poder arrumar alguma coisa para comer para que a criança se sustente. Tá? Muito bem. Este exemplo a gente vê aqui. Porque a solução do mundo não está no mundo, está nos filhos de Deus. Então ele não roga pelo mundo. Não adianta eu rogar por aquele que não tem o Espírito. Não adianta eu rogar por aquele que não tem o discernimento espiritual. Eu tenho que rogar por quem? Por os filhos de Deus, porque a criação só será liberta quando os filhos de Deus se manifestarem. Amém? Amém. Entenderam? Mas tudo isso, essa eleição, predestinação, de acordo com a pré-ciência de Deus. A presciência de Deus, ela não contempla as obras. O texto que você está citando é de 1 Pedro 1:2, se não me engano. Ele fala, eleito segundo a presciência. Presciência ali não é que Deus viu quem ia ser fiel, porque essa é a pregação arminiana. Deus viu quem ia ser fiel, Deus foi lá e elegeu. Esse camarada foi fiel até o fim, eu vou lá e elejo ele. Bom, primeiro que se fosse assim, não haveria necessidade nenhuma dele riscar o nome do livro da vida. Por que ele vai riscar? Se ele já sabe quem é ser fiel, basta me escrever e acabou. Mas nós temos lá Êxodo capítulo 32, versículo 32, que diz que ele risca do livro os que pegam contra ele. Então, não haveria sentido ele fazer ameaças em Apocalipse de riscar o nome do livro da vida, se ele já sabia que aquela pessoa ia ser fiel. Bastava não escrever. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o livro da vida daqui a pouco. E um outro argumento muito forte é que se a presciência é baseada se ele viu quem ia ser fiel e quem ia ser fiel, então a eleição não é pela graça, é pelas obras. E a Bíblia o tempo inteiro fala que nós somos eleitos pela graça e não pelas obras. Né? A eleição é pela graça, um favor imerecido de Deus. Não foi pelas obras para que ninguém se glorie, é outro texto, mas é o meu princípio. Então a eleição na Bíblia é graça. A presciência de Deus, tem que explicar, né? Se eu falei que não é, tem que explicar agora. A presciência de Deus é que Deus me conheceu. Ele me viu. Assim como ele viu a todo mundo. Ou você acha que o não eleito nasceu assim espontaneamente sem saber que ia nascer? Claro que ele sabia quem ia nascer. Só que diante de tanta gente que nasceu, Deus foi escolhendo. Por que ele me escolheu? Boa pergunta. Quando Jesus voltar, eu pergunto para ele. Eu só sei que é pela graça. Só sei que é pela graça. Agora, por que na graça dele ele escolheu um e não escolheu outro? A Bíblia não fala. A Bíblia diz que é pela graça. É graça. É graça. Graça não se discute. Né? É graça. É perdão. Né? É o amor dele. Então,
a Bíblia diz que a presciência dele, ou seja, ele me conheceu. Ele olhou para mim e não foi pelas obras, não foi porque eu sou um brasileiro, carioca, por gosto de Deus é brasileiro, é esse mesmo, é muito brasileiro. Não tem nada a ver. Ele simplesmente escolheu. Graça dele, graça. E é isso que a Bíblia fala. E os não eleitos não recebeu essa graça, e a gente vai ver o que vai acontecer com eles. Mas qual a diferença dessa explicação para o calvinismo? O calvinismo ensina que Deus escolheu pela graça para salvar. E quem não foi escolhido está condenado. Então o calvinismo ensina o seguinte, que quem foi escolhido já está peremptoriamente salvo, peremptoriamente salvo, não perde a salvação, né? Depende do que aconteça, e o não escolhido está condenado. Já Armínio ensina que todos têm a chance de participar dessa graça, e Deus já viu de antemão quem iria ser fiel até o fim, e esses que foram fiéis até o fim, Deus foi lá e predestinou. Só que os dois, tanto Calvino como Armínio, não contemplam as nações. Acabou os dois eliminando as nações. Os dois acabam com as nações, tanto Calvino como Armínio. Armínio é mais radical. Aliás, o Calvino é mais radical, Armínio nem tanto. Mas só que essa pregação de Armínio diz que a graça passa a ser pelas obras, o que a Bíblia é contra totalmente. A Bíblia é enfática em dizer que a eleição é pela graça e não pelas obras. E se eu falo que eu fui predestinado porque Deus viu eu sendo fiel, então é pelas obras. Escolher Jesus, eu escolhi Jesus. Eu escolhi, Aí não é ele que me escolheu, foi eu que escolhi a ele. Eu quis Jesus. Eu quis. Porque ele me quis, eu vou escolher ele. Não é isso que Jesus fala. Não fosse vocês que escolhessem a mim, eu escolhi a vós. Eu escolhi. É tudo parte dele. Vem sempre do alto. Não vem do homem. Não tem participação humana. É o que o Romanos 9 fala, né? Não depende de quem corre. Nem de quem quer. E nem de quem quer. É dele. Isso parte unicamente dele. Não é de mim isso daí. Amém? Amém. Vocês podem fazer pergunta, gente. É isso aí, tem que perguntar mesmo. Tô carioca, mesmo. Ó, João 1, 12, 13. Mas eu quero que você lê isso junto comigo. Vamos lá, ó. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos. Presta atenção, dá uma paradinha aí. Serem feitos. Serem feitos, aqui a melhor tradução é se fazerem, né? Porque não é voz ativa e nem passiva, é voz média. É se fazerem. Fazer para si. Ou seja, Deus, ao me escolher, eu recebi o Espírito, e toda pessoa quando nasce de novo, ela é o quê? Uma criança. Criança é técnicos, ou tecninos. E a palavra ali é o quê? É ruiós. É filho maduro. Então, todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se fazerem filhos maduros. Filhos semelhantes a Jesus. Vamos continuar lendo. A saber, ou seja, quem? Quem é essa galera aí? Quem é esse pessoal que recebeu Jesus? Aos que creem no seu nome, os quais, ou seja, esses que creram no nome dele, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Claro. Ou seja, esses que receberam Jesus não nasceram porque papai e mamãe quis. Eles nasceram porque Deus quis que eles nascessem. Tudo bem. Muitos de nós nascemos porque os nossos pais quiseram, mas não é isso que o texto está dizendo. Ainda que nossos pais quisessem, teve um autor principal que quis. Glória a Deus. E foi ele que determinou o dia que eu viesse nascer, a época que eu ia nascer, o momento que eu ia nascer, o nome que eu ia ter, A missão que você ia cumprir. a missão, o propósito. E aí, você vê por que tem pessoas, mães, que tentam abortar a criança e não conseguem. Toma remédio, bate, está soco, não sei o quê, e a criança nasce. Antes da hora, mas nasce. Eu tentei abortar, não consegui. Eu tentei fazer isso, não consegui. Por quê? Porque ela nasceu, não foi da vontade do papai nem da mamãe.
foi da vontade de Deus. Porque se ela não fosse eleita, ela ia conseguir abortar. O que é o que acontece com um monte de gente. Porque Jesus falou, o que o Pai me deu, esse virá a mim. Esse virá. Tem que ir até Jesus. Ah, mas se vai ser fiel ou não, aí é outro papo. Mas em um momento ele vai ter que ir. Porque ele foi predestinado para isso. Já a criação não. A criação, ela nasce da vontade unicamente humana. Deus permite, mas Deus tem propósito. Olha só esse texto de Gálatas 4:29. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, falando de Isaac e Esaú, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Assim também agora. Irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos. Mas um nasceu da carne e outro do Espírito. Um nasceu da vontade do homem e outro nasceu da vontade de Deus. E o contexto ali é eleição. É o mesmo texto de João. E lá em Romanos 9, ele vai usar o exemplo de Jacó e Esaú. Jacó e Esaú. Aqui é Ismael e Isaac. Jacó e Esaú. Qual foi o propósito? Lá no início, quando Deus disse que Jacó Jacó não, que Esaú, né, que o maior iria o quê? Servir ao menor. Servir ao menor. Por causa da eleição. O texto não fala que Esaú iria ser condenado. O texto diz que Esaú iria servir. Jacó representa a igreja. E Esaú ali representava as nações. Servir. Só que Esaú, no meio da caminhada, foi se rebelando. Deus não viu nele lugar de arrependimento. E as obras de Esaú os condenaram. E aí Deus odiou Esaú. Mas no princípio não era isso. No princípio era para servir. Então, a eleição parte desse princípio de que aquele que nasce da vontade de Deus, ele vai nascer. Se vai permanecer até o fim ou não, isso é outro papo. Mas que ele nasce dentro do propósito de Deus. Os que não nasceram da vontade de Deus, não é que está condenado, mas nasceram a fim de servir, de submeter, estarem sendo súditos no reino de Deus, debaixo da governança do Pai, né? Também o Pai, né? Mas vamos colocar aqui para a terra, nesse reino milenar, do Filho e da Igreja. Amém? Amém. Vamos lá, ó. 2 Tessalonicenses 3:2. E para que sejamos livres dos homens perversos e maus. Porque o quê? A fé não é de todos. A fé não é de todos. Tem até um ministério aí que diz fé para todos. Né? Não, não pode. Não é fé para todos. Mas for para todos os eleitos. A fé não é de todos. Por quê? A fé é dom. A fé é dom. Então, se a fé é dom, Deus dá para quem Ele quer. A criação não tem fé. Então como é que a criação vai se arrepender? Ela se arrepende por meio da luz que a igreja reflete. Conforme a igreja vai refletindo luz, ela vai vendo e ela vai crendo. Esse dom que é a fé, ele pode ser retirado dos eleitos ou não? Pode. Paulo fala assim, não apagueis o espírito. Paulo fala sobre a apostasia. Paulo fala dos talentos, até aquele que tem ele será tirado. E ele vai para as trevas exteriores. Então pode ser tirado. Porque diz o texto de Romanos que fala, né, que os dons de Deus são irrevogáveis. Se for assim, então Satanás está bem na fita, né? Porque ele recebeu um monte de dom. Os dons de Deus são irrevogáveis enquanto estamos aqui. Né? Agora, o fato de eu ter um dom, olha o que Jesus falou, lá em Mateus capítulo 7, vai dizer assim, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome nós não profetizamos, nós não expelimos demônios, nós não fizemos milagres.
apartai-vos de mim, maldito, eu nunca vos conheci. Eu nunca os conheci. Está com os dons, mas mesmo com os dons foi para o lago de fogo e enxofre. Então, esses que abandonam a fé, que abandonam o chamado, eles deixam de ser escolhidos e passam a ser criaturas ou não? Não. Eles Aí deixam- é igual a Esaú. Vendeu a primogenitura. Livro reprovado. Não tem como, é reprovado. Ah, tá. Tem gente que eu já ouvi um rapaz falando para mim, lá em São Gonçalo, né? Eu tô aqui falar mais fácil quem é. Ele falou para mim assim, rapaz, eu queria ser tanto criação, é muito mais fácil ser salvo. Queria ser tanto criação, ser filho de Deus é tão difícil, é muita santidade para lá e para cá. Que isso? Queria ser criação. Mais light. É mais light, pô. Queria ser criação. É molinho, o cara nem nasce, já tá salvo. Morreu abortado. Né? Então, os eleitos, eles têm uma responsabilidade muito maior. A gente fica feliz que é filho de Deus, que é tal, mas é isso que a igreja hoje não entende. Ela acha que nós recebemos Jesus só para ser salvo. Para ser salvo, muitas pessoas serão sem receber Jesus. E eu te dei aqui vários exemplos aqui de pessoas que nunca ouviram do Evangelho, pessoas que não chegaram a nascer e não receberam Jesus. Então eu não recebi Jesus para ser salvo. Eu recebi Jesus para ser semelhante a Ele. Para andar como Ele andou. A salvação é consequência. A salvação é um prêmio final, resultado do que eu produzi aqui na terra. A salvação é a condição para Não, sim, mas é o prêmio final, Não é a né? condição, não. É o resultado. É o resultado, né? É o resultado. Então, as pessoas só querem ver o resultado, mas não querem ver o processo. O processo é o propósito. O processo é que tipo de luz eu sou. O aperfeiçoamento, né? É o aperfeiçoamento dos santos. É o amadurecimento. Mas as pessoas só querem o resultado final. O resultado final é a salvação. Aí Paulo vai dizer que a nossa salvação hoje está mais perto do que quando abraçamos. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. É até o fim. É no fim que chega a salvação. Tá? Então hoje eu não sou salvo? Paulo diz que tem vários textos que falam que somos salvos. Salvo em esperança. Nós somos salvos em esperança. Eu tenho esperança de que isso vai ser uma realidade na minha vida. Não podem crer na pregação. A criação não pode receber o Espírito de Cristo para crer na sua palavra. João 14, 16, 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Não é porque o mundo não quer receber. É que ele não pode. E ele vai explicar por que não pode. Não pode porque não vê, nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Por que eles viam a ação do Espírito e por que eles conheciam? Porque Jesus brilhava e Jesus andava com o Espírito, eles tinham comunhão com Jesus. E o Espírito estava em Jesus, mas não estava neles. Por isso que diz, habita convosco. Por que habita convosco? Porque o Espírito estava dentro de Jesus. Mas aquele Espírito estará em vós. Passaria para eles também. O Pentecostes. Lá no Pentecoste. Então, os discípulos conheciam a ação do Espírito e viam a ação do Espírito em Jesus. O mundo não tem isso. A única forma que o mundo tem para ver é através de nós. Por isso, João 14 inteiro, vocês já ouviram a ministração hoje mais cedo, vai falar de morada. Porque o conceito de João 14 é o quê? Quem vê a mim, vê o... Ou seja, no momento em que o Espírito entrar em mim, qual é o que Paulo fala lá em 2 Coríntios 3,18? Que nós somos como um espelho que refletimos de glória em glória, né, a mesma imagem do Senhor. Então, o Espírito
Espírito está dentro de mim para que quem vê a mim vê Jesus. Pô, queria tanto ver Jesus. Por que você disse que quer ver Jesus? É só olhar para mim. Tanto tempo anda comigo e não me conhece? Ver o Pai. Né? Ver o Pai. Porque Jesus refletia a glória do Pai. Então eles viam e conheciam. Agora o Pai e o Filho entrou em mim. Então eu devo refletir a glória deles dois. Para quem vê a mim, vê o Filho e vê o Pai. Quando o mundo vê isso, aí eles reconhecerão que Jesus foi enviado. Então o propósito pelo qual eu nasci é para expressar a glória de Deus. Para que o mundo creia que ele foi enviado. Agora, as nações não podem receber. Porque não vê nem conhece, ou seja, não receberão o Espírito. Justamente, olha só que coisa, né? Justamente por causa do mundo não receber o Espírito, às vezes a gente acaba taxando esses camaradas, né, de pessoas que vão para o inferno, vai para o lago de fogo e enxofre. Mas, gente, Paulo disse que o homem natural não consegue discernir as coisas do Espírito. Porque somente o espiritual discerne as coisas espiritualmente. Aí você vai falar para ele sobre coisas espirituais e ele vai ficar boiando. A gente cobra a espiritualidade de homem natural. Ele é natural, ele não discerne. E está lá a gente com uma linguagem de crente, vamos falar assim, né? Com linguagem de crente, cobrando o mundano para ser igual a crente. Só que ele é homem natural. E aí Paulo diz, lá em 1 Coríntios capítulo 5, vocês ficam, não julgam, vocês ficam aí sem julgar os de dentro. Julguem os de dentro, os que têm discernimento espiritual. Os de fora, Deus julga. Os de fora, Deus julga. Os de dentro vocês podem julgar, segundo a reta justiça. Porque são pessoas que têm discernimento espiritual. Elas sabem o que é certo, elas sabem o que é errado. Agora, o mundano não. Está lá a pessoa lá servindo a Jesus, na igreja católica, mas está fumando. Para ela isso não é vício, para ela esse tipo de vício. Para ela está errado. Não está errado. Fala um palavrão aqui, outro palavrão ali. Essas coisas para eles não os incomodam. Mas eles estão lá, não, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas você vê a diferença? Eles creem em Deus, creem em Jesus. Não matam, não roubam. Não são todos, claro, né? Mas uma boa parte. Não mata, não rouba. Aí o que você fala? Só falta ser crente. Conheço muita gente do mundo que é melhor do que crente, ouviu isso? Né? Só que a pessoa ela está andando não na impiedade, mas também não está andando na santidade. Ela não anda na santidade, igual os filhos de Deus, mas ela também não anda na impiedade, igual os homens das trevas. Ela fica na meiuca ali. Fica na meiuca, em cima do muro. Só que em cima do muro é diferente, foi o próprio Deus que determinou. E aí, lá na frente, nós vamos ver esses textos, ela será julgada por isso. Tá? Vamos ver aqui, ó. Não tenho chamado, pois espiritualmente não venho. Efésios 1,18. Vamos ler, olha só. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do teu quê? Chamamento. Qual a riqueza da glória da sua herança nos santos? Como que eu sei que eu tenho um chamado? Porque eu fui iluminado. Se eu fui iluminado, eu agora sei qual é o meu chamado. Se eu não fui iluminado, então a outra parte também é verdadeira. Eu não tenho esse chamado. Se você recebeu o Espírito está dentro de você para te iluminar, para fazer você conhecer os mistérios do reino, para fazer com que seus olhos sejam abertos. O mundo não tem esse chamado, não tem essa vocação.
Ela não foi alistada, igual diz o apóstolo Paulo, que foi ele que nos alistou. Foi ele que nos alistou. Não foi eu que cheguei lá e me alistei. Foi ele que me alistou. E é justamente por isso, e esse é um perigo que a gente bate muito nessa tecla quando a gente vai ensinar sobre isso, porque a criação, os que não são filhos de Deus, no sentido de ser gerado por Espírito, eles não têm a fé que nós temos. Por não terem a fé que nós temos, e elas só são despertadas, vamos colocar assim, né? Só são despertadas quando vê a luz de um filho de Deus, quando vê o filho de Deus fazendo milagre. Nós não precisamos de milagre para acreditar em Jesus, amém? Não preciso ver um morto levantado para acreditar nele. Quando Tomé quis tocar em Jesus, Jesus repreendeu ele. Tomé, não seja incrédulo. Bem-aventurados que não veem e creem. Então, nós fomos chamados para crer sem ver. Daí que você recebeu o dom da fé. Agora, a criação que não tem o dom da fé, eles precisam de algo para poder acreditar. E aí, quando a gente vê essas igrejas aí cheias de materiais ungidos, ou que só fala de bênção, 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 é um tipo de pregação que atrai a criação. Verdade. É um tipo de pregação que atrai os não eleitos. Porque não precisa de estudar a Bíblia, não precisa de se aprofundar, não precisa me santificar, porque já estou salvo, né? Eu estou aqui para receber bênção. E aí você vê igrejas aí, ó, um monte, enchendo, fila para tudo quanto é lado. Onde é que está a Bíblia? Onde é que está a palavra? Então não se surpreenda se você vê igrejas grandes, enormes, né, com muita gente, porque mensagem de bênção atrai criação. Atrai muita criação. Agora, a mensagem que fala para estudar a palavra, vamos meditar, vamos nos santificar, corta fora o pecado, isso não atrai criação, porque criação não tem, a natureza dela é outra. Ela não foi criada para isso. É igual você cobrar de uma pessoa que nasceu na tribo de Dan para ter um comportamento de um sacerdote na tribo de Levi. Não vai dar certo. Ele não tem esse chamado. O chamado dele é outro. Então nós temos um chamado que nos agrada. Eu sinto prazer nas coisas de Deus. Eu sinto prazer em buscar a presença de Deus. Por quê? Porque o Espírito está dentro de mim e me impulsiona a isso. Agora, a criação não. A criação ela não tem isso. Pode até ter, mas está sendo educada como um não eleito. Aí é da onde a gente vê que tem muita gente, igual o testemunho, né, do pastor André. Uma vez que ele ouviu o Evangelho do Reino, ele estava lá, né, só na bênção. Só na bênção. Comportamento de criação. Mas era um filho de Deus. Quando ele ouviu o Evangelho do Reino, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Claro que eu quero ser abençoado, mas a bênção me segue, eu fico correndo atrás da bênção. Há uma diferença aí, tá? Quando ele ouviu o Evangelho do Reino, ele rapidinho mudou de time. Saiu do time da criação e foi para o time do Espírito de Deus. E passou a querer ser bênção. Não é isso que Deus fala para Abraão? Ser tu uma bênção. Nós fomos criados para ser uma bênção. E Jesus falou isso. Jesus falou, mas Paulo, eu não vi Jesus falando, mas Paulo ouviu, né, ou de alguém, e colocou lá em Atos. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então, mais bem-aventurados somos nós, porque nós temos para dar. Porque quem recebe tem para si. E quem dá tem para ele e para o outro. É mais bem-aventurado. Então, todos nós um dia estivemos numa igreja onde nós nascemos de novo,
mas temos comportamento de criação. E quando ouvimos o Evangelho, algo nos despertou. Opa, peraí. O Evangelho do Reino. Tem alguma coisa errada aí. Eu estou aqui, né, como criança, preciso amadurecer. Eu tenho uma missão para cumprir. Agora, a criação vai ouvir essa palavra, vai tá nem aí. Né? Não vai entender, não vai saber explicar. E pode acontecer também de filho de Deus ouvir essa palavra e negar. Pode, claro que pode. Não endureceu o coração. Só você lê a parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, vários tipos de corações ali. Todos ouviram o Evangelho do Reino e cada um teve um comportamento diferente. Certo? Vamos lá. Não tem comunhão com o Espírito. 1 Coríntios 6,17. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Então, a criação não é um Espírito com o Senhor. Nós somos. Justamente por sermos um só Espírito com o Pai e com o Filho, nós conseguimos entender as coisas espirituais e conseguimos neste mundo andar em Espírito. Conseguimos nesse mundo discernir o mundo espiritual. Aí o que o diabo faz? O diabo vai lá e recruta pessoas para também andarem em espírito, só que não no espírito de Deus, mas no espírito das trevas. Aí você vê satanista, bruxo, mago. E os camaradas que trabalham com isso, eles se dedicam com firmeza no império das trevas. E nós, como filhos de Deus, nem temos tanto ímpeto assim para o reino do Filho de seu amor. Então nós precisamos realmente ser um com o Senhor em sua plenitude. Os destinados para ter a vida divina conhecem e creem no Senhor. Atos 13:48. Vamos ler esse texto comigo? Vamos lá? Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Viu aí? Todos os destinados. Teve uma época que o pastor Ciro Malafaia estava batendo de frente com os calvinistas. Fazia vários vídeos ali, né, batendo lá nos calvinistas. Aí ele foi explicar esse texto. E daquele jeito extravagante dele, né? Porque não é possível! A Bíblia é clara! A Bíblia é clara! Está escrito ali, destinado. Destinado ali significa a regimento militar. A regimento militar. Aí eu falei assim, como? E aí? Explicou o quê? O que ele explicou? Nada! Ele explicou nada. Agora vamos tentar ler como se fosse um regimento militar. Olha só. E creram todos que haviam sido arregimentados militarmente para a vida eterna. Mudou alguma coisa? Nada. Haviam sido arregimentados militarmente para a vida eterna. Na verdade, não é nem arregimentado, é militar. Uma coisa assim, militar. E que a palavra não consegue nem o texto. Você lendo desse jeito, fica sendo algo meio que solto. E creram todos que haviam sido militares. Militares? Ele foi pregar no quartel, foi isso? Ele pregou em Roma. O calvinista lendo isso aí então, hein? Não, o calvinista lendo isso daqui, ele vai ler achando que Deus destinou para a salvação. Pá, acabou. É claro que o texto fala sobre vida eterna. Mas aquilo é o passo final. É o passo final. Chamados Chamados para a vida eterna. Havia sido dado um destino para a vida. Sim, é dado o destino. É porque a palavra ali dá essa dupla interpretação. Só que não tem como você ler militar ali. Como é que você vai ler o texto militar?
Não tem como. E creram todos que haviam sido militar. Não tem como você ler assim. Tem regimento próprio, tem uma característica própria. Exatamente. Tem um monte de coisa. Então o texto ali, a tradução correta é destinado mesmo. Os que haviam sido destinados. Não tem como você ler tenha sido militar. Então não tem lógica ele escrever um negócio desse. Né? Aquele deve ser militar. Não, é porque ele queria responder aos calvinistas, só que ele só conseguiu fazer isso, responder, mas não conseguiu dar uma resposta que pudesse ser satisfatória. Sabe aquelas pessoas que só querem responder para dizer que respondeu, mas na verdade não respondeu nada. Não deu uma explicação para o texto. Ele só falou isso, destinado ali a militar. De repente convocado, né? Talvez a ideia dele de convocado. O convocado, tem sido convocados, né? Mas o texto ali é destinado. Destinados para a vida eterna. Creram. De qualquer forma, se você for observar a leitura do texto, creram todos os que haviam. Havia por quem? Por eles mesmos? Não, por Deus. É algo que é divino, você concorda comigo? A terceiro, tá. É claro. Eles creram todos que haviam sido alguma coisa lá atrás, fez com que hoje eles viessem a crer. É isso que o texto está dizendo. Alguma coisa lá atrás aconteceu que fez com que aqueles homens ali viessem a crer. Porque eu só criei porque eu havia sido alguma coisa lá atrás. Amém? Amém. É a interpretação, né? E aí a palavra destinado é a segunda forma de se traduzir que se encaixa para a vida eterna. O que é para a vida eterna? Para eu ser salvo como rei sacerdote. Então, Isso isso quer é uma dizer- referência direta aos gentios que tinham sido destinados para o reino. Para o reino. Pode ser também como rei sacerdote. Mas não quer dizer que esses que creram na hora, por destinados para a vida eterna, no meio do caminho também tivesse abandonado. Claro, claro. Porque, por exemplo, quando você elege um presidente, você elege não, né? Você vota e ele é eleito presidente, a princípio ele foi eleito para governar durante 4 anos, certo? Mas no meio do caminho pode haver impeachment. Né? Então, você não elegeu ele para ser impeachado, você elegeu ele para governar. Deus elegeu para a vida eterna, mas no meio do caminho pode haver, né, uma apostasia ali. Certo? Vamos lá, Tito 1:1. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é a dos Eleito de Deus. e o pleno conhecimento da verdade, segundo a. Então, a fé, como diz lá em Tito 1:1, a fé não. Tito 1:1 não, é segundo Tessalonicenses 2:3. A fé não é de todos. Porque a fé é dos. Eleito de Deus. 2, 3 não, 3, 2, né? É segundo Tessalonicenses 3:2, eu falei 2:3, É. 3:2. É porque esse texto que nós já lemos lá atrás, né? Uhum. Então está aqui 2 vezes, ó. A fé não é de todos. Porque a fé é dos. Eleito de Deus. Certo? O mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Nós que somos eleitos recebemos essa fé. Todas as vezes que você for ler predestinação, agora você vai entender que isso implica em um chamado. Mas o fato de eu ter sido chamado não significa que eu já estou salvo, porque aquele que não perseverar até o fim, esse não vai ser salvo. Só vai ser salvo que persevera até o fim. Mas essa questão de ser nações, isso alcança até os que já morreram? Eles vão explicar um dia para ser nações? Claro, alcança. Ele está quebrando o pau, A gente vai ler sobre os que já morreram. quebrando o pau. Vai ter exemplo aí, vai ter exemplo aí. Quebrou o biscoito A gente todo, vai- a né? gente O vai- pacote inteiro. Tem exemplo de ninivitas depois. Isso, a gente vai falar sobre os ninivitas. A gente vai falar. Tá? Pode ficar tranquilo que a gente vai abordar. Eu já queria adiantar aqui, só que me segurei. Eu fico me segurando aqui para não adiantar assunto. Né? Vamos lá. Será redimida pela glória dos filhos de Deus. Para não andar nas trevas, a luz vem dos filhos de Deus. Mateus 5,16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens. Olha aí, ó, brilhe, ó, brilhe. Para que vejam as vossas boas obras e glorifique a quem?
Vosso Pai que está Vosso no Pai. Vosso Pai. Sempre Ele. Então, nós brilhamos a luz, eles veem a luz e glorificam o nosso Pai. E glorificam o nosso Pai. Lembra lá, de Apocalipse capítulo 11, quando algumas nações inimigas ali veem as duas testemunhas ressuscitando, eles passam a subir ao céu. O que o pessoal fala ali? E o texto diz, né? Que eles dão glória ao Deus do céu. Então tem gente que se arrependeu ali na hora. Começou a reconhecer Deus como Pai. Quando viram a igreja ressuscitando. Quando viu a ressurreição, pessoas subindo, eles começaram a glorificar. Em Daniel, né? Quando ele glorifica o Deus de Daniel. Isso, dali é outro exemplo. Começa a glorificar, Nabucodonosor também. Como é que ele fala? Você orou ao seu Deus. Né? Ao seu Deus. Ele emite um decreto, todos devem glorificar o Deus de Ao Daniel. Deus de Daniel. Então você veja que existem essas expressões na Bíblia de nações que reconhecem o nosso Deus. Por isso que ele fala lá naquele Isaías 61. Essa é a semente abençoada do Senhor. Jonas também, quando ele era lançado ao mar, aí os que estavam no navio viram que aquietou o mar. Eles colocam o seu Deus, né, também. Deram glória. E sente temor do Deus de Jonas. Glorificar ao Deus do céu. E por aí vai. Tem vários exemplos na Bíblia. Vários exemplos. Verdade. Muitos exemplos. E aí veja, nós vamos brilhar porque, gente, tem diferença? Uma praça famosa aqui, qualquer, eu não sei qual que é, você chega ali com o microfone e uma caixinha de som. Jesus é amor, Jesus é Senhor. Você chega com a harpa cristã, canta aquele hino, né? Fala de Jesus com violão. Qual a probabilidade de ele encher de gente e aceitar Jesus hoje? Agora eu chego lá sem microfone, sem som, sem nada. Do jeito que eu estou aqui, e começa a falar de Jesus e levanta o paralítico do visto ao cego. Qual a probabilidade dele encher? A gente pode ver isso, gente, nas próprias seitas. Tem uma irmã aqui que veio do Espiritismo. O pessoal vai lá só por causa dos sinais sobrenaturais. Dos sinais, da conversa com espíritos de parentes mortos, para poder chegar perto daqueles com quem eles viveram, e eles vão lá e se submetem. Sim. Né? No Rio teve uma época aí, que na década de 90, tal do Dr. Fritz. Lá na Penha. O cara que mexia, fazia assim, tirava alguma coisa e a pessoa ficava curada. Uma cura falsa. Enchia, fazia curva na rua. A gente pede outros países. Curva. Para poder receber uma consulta do Dr. Fritz. Por quê? Eles são guiados por sinais. João de Deus mesmo. João de Deus. Então, tem vários. Que de Deus não tinha nada. Não. Eles creem que sim. Tem a Santa que chora. Já ouviu falar da Santa que chora? Porque tinha gente lá parando em frente à Santa só para ver ela chorando, fazer oração e ir embora. Uma lágrima caindo já encheu de gente. Porque é criação. Eles são guiados pela luz que brilha. Só que aquela luz é uma luz falsa. Você imagina pessoas aqui na terra andando como Jesus. Não vai. Glória a Deus. Vai ser igual Pedro. Em um dia, 3.000 almas. Aleluia. Em um dia, 3.000 almas. Andando como Jesus. E essa aula o pastor vai dar daqui a pouco. Sobre essa luz que vai brilhar. Claro, uma boa de uma recompensa. Só que isso vai acontecer na última semana de Daniel. Justo na hora em que a igreja quer morar no céu durante 7 anos. Justo na hora em que a igreja vai manifestar essa glória, a igreja quer ir para o céu. Ficou um maior tempão aqui. Na hora de experimentar a glória, quer ir para o céu. Mas a gente sabe de onde vem essa doutrina.
que ela quer tirar esse vislumbre da glória de Deus. Então, ó, ao desejar paz e justiça, sem saber, a criação chama pela luz dos filhos de Deus, Romanos 8,19. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Ela está numa expectativa, ela não sabe. Está lá o mundo lá, justiça, paz, para de guerra, briga, conflito, porque ela está gemendo. Ela está querendo paz. Ela está querendo justiça. Só que a paz e a justiça não vem pelo governo humano, vem pelos filhos de Deus. Jesus, ele foi um refrigério para Israel. Mas ele teve algum cargo político? Mas o que ele tinha? Ele tinha o Espírito, ele tinha milagres, ele tinha a multiplicação dos pães, ele tinha tudo que o governo não tinha. Tudo que o governo não tinha, Jesus tinha. Sabedoria, né? Conhecia as pessoas pelo conhecimento. Ele chegava lá e trazia uma palavra de conhecimento. E as pessoas eram libertas por essa palavra de conhecimento. Manifestava os 7 espíritos. Manifestava os 7 espíritos, a aula de Bastalha, a aula do pastor Damásio. Os 7 espíritos de Deus. Então Jesus ele não tinha um cargo político. O que ele tinha? Ele tinha a manifestação de um filho. Um homem fez esse reboliço. Imagine uma comitiva inteira de profetas aqui na terra, andando semelhante a ele. Aleluia. Glória a Deus. Então o que nos espera é muito grande. O que nos espera, não pensa que Jesus... Olha que mentalidade, gente, pelo amor de Deus. Jesus pode voltar agora. Que graça tem cristianismo assim? Mas aí eu pensando que ele vem quando a igreja estiver ataviada, adornada, resplandecente. Olha a luz, é isso que diz o texto, é resplandecente. Está brilhando. Ela está brilhando. E as nações estão vendo algo diferente. Malaquias diz, e outra vez vereis a diferença entre o justo, entre o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Outra vez vereis a diferença. Porque já houve uma diferença. Mas vai haver de novo essa diferença. Aleluia. A ausência da luz dos filhos de Deus sujeita a criação às trevas da corrupção. Romanos 8:20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ela não está lá porque ela quer. Ela está lá porque ela não tem opção. Mas a solução dela parte de nós, porque somos nós que vamos trazer o reino de Deus. Nós é que estamos pregando e anunciando esse reino como uma voz que clama no deserto. Nós é que somos os Joões Batistas dessa época. Nós é que estamos falando como se fosse o profeta Elias. Nós é que estamos preparando o caminho do Senhor. Aleluia. E nós vamos trazer o reino. Porque o João Batista, quando veio pregar, ele pregou o reino. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E essa mensagem vai voltar a ser anunciada. Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. E quando nós estivermos pregando essa palavra, vamos entrar na mesma dimensão de Jesus, que é na dimensão do último avivamento. Esse avivamento é o que vai selar a pregação. Nós vamos pregar não apenas com palavras, mas com poder. Romanos 8:21. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, quando os filhos de Deus se manifestarem, e o reino de Deus se manifestar, pelo fato do diabo ser preso, o diabo foi preso, não engana mais as nações, e a criação é liberta do cativeiro da corrupção. E aí vai ser toda aquela alegria que nós vamos ver amanhã na aula do pastor Pedro, o comportamento da criação, a alegria, a festa, o regozijo, danças. A gente vai ler todos esses textos. Crianças brincando na rua, os velhos completando a sua idade. Um mundo inteiro vivendo a justiça e a paz por causa do reino, que quem anunciou ele fomos nós. E a nossa oração e a nossa pregação
chamou o reino dele para cá. Aleluia. Glória a Deus. Chamou o reino. Venha o teu reino. Amém. Com entendimento. E é por isso que a criação, quando olhar para nós, vai dizer, nossa, a gente não sabia de nada disso. Mas foi por causa da igreja que hoje nós estamos nos deliciando nesse reino de justiça e paz. Olha só, a criação ressuscitará, agora vamos responder a pergunta ali do pastor André. A criação ressuscitará e será julgada pelos filhos de Deus no juízo final. O juízo final ressuscita todo mundo. Desde a época de Adão até o último que nasceu no reino milenar. 1 Coríntios 6:2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Então nós vamos julgar o mundo. Como que nós vamos julgar o mundo? Julgar mesmo. Igual Jesus. Vamos julgar. Você está em tronos e vamos julgar. Os filhos de Deus, eles não serão julgados no juízo final. Eu já vi tanta pregação. Olha, cuidado, vai abrir um telão assim, lá na eternidade, e vai aparecer os pecados para todo mundo ver. Cuidado, né? Caraca, você fez isso aqui mesmo? Rapaz, você está novo ali, hein? Está mais magrinho? Aí todo mundo vai ver, né, os seus pecados ali. A igreja não será julgada no juízo final. Por que não seremos julgados no juízo final? Porque nós já fomos glorificados. Aleluia. 1000 anos antes. Não faz sentido algum eu glorificar para depois julgar, para ver se vai ser salvo ou não. Que conversa é essa? É a mesma coisa que eu casar com alguém e dizer, agora que eu estou casado, vou ver se você sabe para casar comigo ou não. Não tem lógica isso. Né? Está glorificado. Já foi glorificado. O texto do julgamento de Apocalipse 20 não serve para nós. Não somos nós que seremos julgados. Porque a glorificação é no ato do arrebatamento. Então como é que eu glorificado vou sentar lá para ser julgado? Não faz sentido algum. Então, o texto que fala do julgamento é para outra pessoa. É para um outro grupo de pessoas. E não para a igreja. Vamos continuar lendo? Ó. O livro da vida e os livros das obras serão abertos para o julgamento final. Apocalipse 20, 11 e 12. Vamos ler junto comigo? Vamos lá? Ó. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriu livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo o quê? As suas obras, conforme se achava escrito nos livros. São abertos dois tipos de livros ali. O livro da vida e o livro das obras. O livro da vida não é para julgar nós que fomos glorificados. O livro da vida será aberto ali, por quê? Porque teve muito filho de Deus que foi reprovado. E não ressuscitou na primeira ressurreição. Não ressuscitou na primeira ressurreição? Qual a ressurreição que ela ressuscita? Não. Segunda. Aí vai chegar lá, ó, você era filho de Deus. Seu nome estava aqui, mas foi riscado. Lago de fogo e enxofre. Não tem escapatória, por isso que o livro da vida está ali. Agora, tem também o livro das obras. Esses livros das obras é para julgar os não eleitos, porque o livro da vida só consta ali os eleitos, que está lá em Hebreus, os primogênitos escritos nos céus, que é a igreja. Só a igreja tem os seus nomes escritos no livro da vida. Toda vez que você vê o livro da vida ali, ela remete à igreja. Expulsou o demônio? Fique feliz porque o nome de vocês está escrito no livro da vida.
a cooperadora do reino, Clemente, que tem o seu nome escrito no livro da vida. Então, o livro da vida, toda vez que aparece, ela aparece para quem serve ao corpo de Cristo. É o livro da vida do Cordeiro, os que fazem parte do corpo de Cristo. Agora, a criação não. A criação é julgada pelas obras, não é pela fé. É pelas obras, pelo seu comportamento. Que comportamento se não tem o Espírito Santo? A Bíblia fala em Romanos capítulo 2 sobre a lei da consciência. E pela lei da consciência eles serão julgados. O que é a lei da consciência? A pessoa do mundo, ela não precisa de Bíblia para saber que matar é errado. Ela não precisa de Bíblia para saber que adulterar é errado. Até em tribos indígenas, matar é errado. Roubar é errado. Adulterar é errado. Ela não precisa de Bíblia para isso. Porque Deus colocou em todo ser humano uma lei que os acusa dia e noite do que é certo e do que é errado. Amém. E a Bíblia fala em Romanos 2 que é por causa desta lei que naquele dia eles serão julgados. Então a lei da consciência está aí para todo mundo. Agora, a lei do Espírito de vida são só para os eleitos. Porque nós, além de não cometermos isso, nós também nos santificamos ao Senhor. E eles não, eles apenas cumprem lá, né? Vamos colocar assim, alguns mandamentos dos 10 que estão lá. Alguns mandamentos. E aí, esse comportamento que eles têm será computado naquele dia. Eles vão olhar lá, ó, você não fez isso, você não fez aquilo, você fez... Ó, ok, você vai ser nação. O julgamento é diferente. Nós somos julgados por aquilo que não era para ter sido feito, que são os pecados, e mais do que isso, que é para fazer que é ir além do véu. Nós não fomos chamados para ficar no átrio, nós fomos chamados para entrar no Santo dos Santos. A criação não. A criação, né, ela tem um princípio diferente. E é julgada de forma diferente, porque não tem o Espírito. Então tem que se cobrar menos dela. Vamos continuar? Pastor Igor, mas o senhor falou que nós cristãos não vamos ter tribunal no final. Mas antes do milênio, Para receber os galardões. Galardão, aí pode ser que tenha uma cariação assim, ó, você era para receber um galardão maior, não vai... Sim, mas não é para salvação. Por causa disso. Então vai ter uma certa... Sim. constrangimento ali, né? Não, esse julgamento é aquele que Paulo fala, né? Que a obra de cada um será manifesta. Se foi palha, feita de madeira, será queimado. Se for ouro, prata e pedras preciosas, ainda permanecerá. Ali é para receber galardão. Pode haver sim um certo tipo de constrangimento, né? Mas não é o juízo final, que é o que muita gente pensa que vai ser condenado e vai ser absolvido. 10 cidades, 5 cidades, é tudo aí, né? Vou falar isso amanhã com mais detalhes, porque existe essa confusão. A igreja vai ser julgada no tribunal de Cristo, que é no início do milênio. Mas ela não vai ser julgada para ser salvo ou não ser salvo, porque já vai estar glorificada. Ela vai ser julgada para a gente saber lá quem é maior e quem é menor dentro do reino. Isso, o que determina isso? O galardão. Se você recebe, por exemplo, eu fui servo bom, eu recebo 10 cidades. O Igor foi melhor do que eu, recebeu 20. Não estamos sofrendo juízo? Não estamos sendo julgados? Ele é maior, eu não sou menor? Mas tem preguiçoso para ganhar só um. Mas vai ganhar. Ele não está nem queixando. A questão é ganhar. Você vai ser condenado, você vai ser salvo. Você ganha só uma cidade. E aquela menorzinha. Porque é preguiçoso agora. É maior e menor, entendeu? Conseguiu ser glorificado, vai ser o menor do reino. Tem uma parábola, né, do trabalhador. Tem a parábola do trabalhador que o que chega na última hora ganha igual ao que o estou. Sim. Né? E aí ele contesta, dizer por quê? Que ele chegou agora por último, ele vai receber tanto igual que nós já estamos aqui. O princípio dessa parábola, né, o que chega a 1/10 hora, o que chega a tal hora, é que é Deus quem decide o que vai dar. É Deus que decide. Aí você veja, por exemplo, uma pessoa que, vamos colocar aqui, aos nossos olhos,
o ladrão, né, ou o malfeitor da cruz vai receber uma coisinha de nada aos nossos olhos. Mas Deus é que é o dono da paga. Se ele quiser dar um galardão grande para ele, até porque por causa dele, quantas pessoas receberam Jesus como Salvador? Uma mensagem que foi pregada em cima dele. A gente não sabe. Quantas pessoas ao ler a história dele falam assim, nossa, eu me identifico com ele, se o Senhor salvou ele, pode me salvar também. Né? A gente não sabe. Mas ele, da boca desse homem que estava na cruz lá, junto com Jesus, ele falou, quando tu vieres no teu reino, lembra-te, ele já sabia que Jesus era rei e que tinha um reino. Sim. E que muito cristão aí já morreu em santidade, ok, beleza, mas nem sabia que Jesus era rei de um reino. E ele já sabia. E ele já sabia. O testemunho dele fala pra gente hoje, né? Sim, o testemunho dele alcança muitas vidas até hoje. Então a gente não sabe, né? Deus é o Senhor. E ele sabe, às vezes você teve muita dificuldade para ganhar uma alma. Aí ganhou uma. Só que essa única alma foi um Billy Graham. Só que essa única alma foi um Paul Bichu. Né? Então, Deus ele sabe. Ele vai saber equalizar tudo isso daí. E ninguém vai poder reclamar. Né? Ninguém vai poder reclamar disso. A gente vê às vezes um pastor que está lá com 1000 membros, outro com 100. O nível de fidelidade é o mesmo. Deus ele vai saber lidar com tudo. Ele vai dar um galardão, cada um segundo a sua obra, conforme cada um merece. Esse é o sentido da parábola. Vamos lá. Lucas 12, 47, 48. Ó, o título diz assim, ó. Cada um receberá um critério diferente de julgamentos pelas obras realizadas na terra. Falando ali da criação, tá? O texto aqui fala da criação, não fala dos filhos de Deus, não. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu Senhor, e, presta atenção, eu vou falar sobre a criação, mas eu vou fazer uma analogia para a criação, beleza? E não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Ele perguntaram, será que vai chegar lá no tribunal e vai começar a chicotear? Não. Vai ser punido ali, vai perder galardão. Tá? Vai perder galardão. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos. Absolutamente, vai perder pouco galardão. Mas aquele quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O que eu aprendo com esse texto? Observa que ele está falando aqui de pessoas que tiveram muito conhecimento, pouco conhecimento. Gente sendo cobrado muito e gente sendo cobrado pouco. E ele está falando dos servos de Deus. Imagine a criação que não recebeu o espírito de conhecimento. Você está observando que Deus ele trabalha com critérios de níveis de conhecimento, de revelação. Esse é o sentido. Níveis de conhecimento e revelação. Então, se cada um será julgado pelo nível de conhecimento e de revelação que ela recebeu, eu não posso chegar para alguém que por um acaso não recebeu o Espírito e é criação, dizer que ela já está condenada. Eu não posso dizer isso, porque é Deus quem sonda os corações. Amém. É Ele que sabe o motivo disso, daquilo. O que eu vejo é uma parte da história. Deus vê do início ao fim a história daquela pessoa toda. E eu olho a aparência, Deus olha o coração. Então, a questão de julgar as pessoas do mundo é muito complicado. O que eu posso dizer é que isso é pecado, isso aqui não é pecado, isso aqui é pecado, se arrependa. Esse é o meu papel, é ensinar a verdade. E aí, se ela vai receber ou não, Deus julgará. Eu tenho que fazer a minha parte, que é pregar o Evangelho. Porque eu não sei quem é a criação e quem não é. Eu não tenho uma bola de cristal para saber. Pode acontecer de alguém não querer a palavra agora, mas daqui a 10 anos receber. Nascer de novo daqui a 10 anos. Isso acontece com tanta gente. Tantos testemunhos que a gente vê, às vezes, de esposa, que ora pelo esposo anos e anos e anos e anos e anos. 20 anos depois, o camarada simplesmente nasceu de novo. Não aceitei Jesus como Salvador. Passou 20 anos orando ali. Ou seja, a gente não tem essa capacidade para saber quem é criação e quem não é. E glória a Deus por isso, porque acaba a gente não querendo julgar o outro. Rotular, né? Rotular. É rotular quem é e quem não é.
Isso não é da nossa jurisdição. Então, nos cabe o quê? É pregar. É pregar. E aí Deus, ele sabe quem recebe ou não. Oi. Ali, quando fala da punição com muitos açoites para o servo, o açoite representa sofrimento também. Sim. Não só perda de galardão, mas também muito sofrimento por não ter cumprido a missão. Sim. É condenação. O sofrimento já fala de... É a condenação, né? Eu creio que é... Não, o sofrimento... Aí não tá falando Não, de é claro que durante a vida cristã, a gente é cobrado o tempo inteiro. Né? Durante a vida cristã, se eu conheço a verdade e não obedeço a verdade, nesta vida aqui mesmo, eu sou cobrado por ele. Todo mundo sabe disso. Né? Agora, estou trazendo um texto que é mais para frente. O que eu estou querendo dizer com isso? Que Deus, ele é justo no julgamento. Ele é justo. Ele não vai cobrar algo de alguém que a pessoa não recebeu. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Amém. Ele não vai cobrar algo de alguém que a pessoa não recebeu. Isso não tem lógica isso. Nem nós fazemos isso. Cobrar algo de alguém que a pessoa não recebeu. Se a pessoa recebeu, aí Deus cobra. A gente vai lá e cobra. Apocalipse 20, versículo 13. Deu o mar aos mortos que neles estavam. A morte e o além. Além ali é o Hades. Entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Segundo o seu comportamento. E mais uma vez aqui, o comportamento se refere às obras da lei da consciência. Vamos lá. O julgamento obedecerá a um critério, com menos rigor diferenciado para todo tempo e lugar. Aí a gente pega o texto de Lucas lá atrás, que vai dar mais base para esse de Lucas 10, vamos ver agora. Ai de ti, Corazim! Ai de ti, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido. Olha aí. Assentadas em panos de saco e cinza. Contudo, no juízo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Ou seja, Tiro e Sidom não tiveram as operações de milagres. Se tivesse operado milagre em Tiro e em Sidom, eles teriam se arrependido. Olha aí. Chega no dia do juízo, Deus vai olhar para eles e vai dizer assim, olha, vocês só não se arrependeram porque não tinha ninguém lá com luz. Então eu vou julgar vocês com menos rigor. Eu vou ter mais misericórdia de vocês hoje aqui. O que eu aprendo com isso? A igreja é a luz hoje? A luz é operar esses sinais e maravilhas. Eu posso chegar e condenar todo mundo para o inferno porque eu não brilho? A culpa é minha, não é deles. Eles estão assim por minha causa. Porque eu não estou manifestando o que deveria de manifestar. Por eu não manifestar o que deveria de manifestar, eles estão lá sem se arrepender. Eles não se arrependem, não é porque quem tinha que pregar. Eles não se arrependem porque não tem quem faça milagres e prodígios. Porque a criação só se arrepende com sinais e maravilhas. Elas precisam ver luz. Olha a nossa responsabilidade. O texto que fala como crerão se não há quem prega é para nós. Nós acreditamos com a pregação. São para nós. Agora, para a criação não adianta pregar para elas, não. Se não tiver acompanhado de luz, elas não vão ouvir. Pode até ter um ou outro que gosta da mensagem porque está envolvida com bênção. Mas quando você começa a entrar nos mistérios do reino, ela vai se desinteressar disso. Porque ela não foi chamada para isso. Tem testemunho ao redor dela, né? Oi? Porque tem testemunho ao redor dela. Tem um testemunho da luz. E isso atrai ela. Olha aqui, Mateus 11, 23, 24. Tu, Cafarnaum, ele vai até
elevar-te-ás porventura até o céu, descerás até o Hades, inferno. Porque, olha só, se em Sodoma, se tivesse o quê? Lê aí para mim. Operados milagres Que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Se em Sodoma, Sodoma e Gomorra, tivesse um Pedro ali, a cidade inteira teria se arrependido. Em Sodoma. Então não tem desculpa para a cidade pior, maior. Não tem exemplo pior do que Sodoma e Gomorra. Jesus pegou a cidade com o maior, pior exemplo que tinha para dizer. Se tivesse um Pedro lá, eles teriam se arrependido. Obrigado. Apóstolo Pedro. Logo viu, percebeu na hora. Você até estranhou, né? Então você está vendo a responsabilidade, como que a gente não deve sair julgando as pessoas do mundo? Porque crente adora julgar, porque ela se acha melhor do que o outro. Quando na verdade nós estamos aqui para servir a todos. O nosso papel, irmãos, é amar. É amar. Inclusive os inimigos. Se o camarada vai ser condenado ou não, eu estou pregando aqui uma salvação universal, eu estou dizendo que entre eles haverá condenados. Por exemplo, há uma diferença muito grande entre Hitler e uma pessoa comum, uma velhinha que não cometeu nada de mal, cuida das plantinhas. Que tinha imagem em casa. Que tinha, de repente, uma imagem dentro de casa, mas sempre teve uma vida tranquila, honesta. Aí eu vou pegar aquela velhinha e vou jogar no mesmo lugar onde vou jogar Hitler. Não faz sentido isso. Agora, ela também não pode ser rei sacerdote. Ela não pode ser parte da realeza, porque ela não nasceu de novo. Então tem chance dela ser salva e fazer parte das nações. Isto é o reino de Deus. Então você veja que em Sodoma e Gomorra havia pessoas ali que, se tivesse operado os milagres, teriam se arrependido. Ó, Atos 17:30. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E quando a pessoa é ignorante, ela não pode ser culpada de algo que ela não sabe. Como é que eu vou cobrar alguma coisa de alguém que não sabe? Não sabe que isso aqui é pecado? Não sabe. Ela não sabe que isso aqui é pecado. Mas ela tem a lei da consciência, nunca se esqueça disso. Ela tem a lei da consciência. Hein, pastor? Se cobra da criação que ela aceite Jesus. Como ela não aceita Jesus, porque não lhe foi dada essa graça, ela é má, porque rejeitou Jesus. O pastor Damaso, isso aqui é o seguinte, né? Como ela não aceita Jesus como nosso Salvador, como o Salvador dela, como nós aceitamos, Como único, né? como único, aí ela é taxada de ímpia. Automaticamente foi. Já está condenada. Só que não é assim. Recebeu o dom da graça. Porque para eu receber Jesus como meu Salvador, conhecer Jesus, eu preciso de ter o Espírito. Porque eu só conheço a Ele pelo Espírito. E a criação não tem esse Espírito. Um dia ela vai reconhecer Jesus como Salvador, mas quando Ele estiver manifestado em glória. Que aí quando Ele vier sobre a terra, manifestado em glória, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Toda língua Vai confessará. testemunhar. Porque ela está vendo ali, ó, vendo. Né? Vamos lá, ó. Aqui, esse texto aqui é interessante. Os ninivitas já estão salvos. Jesus falou isso. Contudo, eles só ressuscitarão no dia do juízo final.
Mateus 12, 41. Ninivitas se levantarão no juízo. No juízo, ou seja, no dia do juízo. Com esta geração. E a condenarão. Porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Os ninivitas já estão salvos. Jesus testemunhou isso. Já estão salvos, mas não vão ressuscitar na primeira ressurreição. Eles vão ressuscitar na segunda, junto com aquela geração. Mas eles as condenarão. Como vai condenar se não vai julgar? Vão condenar porque o testemunho deles condena os daquela geração. É como se pegar duas crianças. Uma fez malcriação e a outra teve um bom comportamento. Aí o papai fala assim, tá vendo aqui, ó, Joãozinho obedeceu, Joãozinho foi legal, Joãozinho fez tudo que eu pedi. Então, você não fez nada disso. Tá vendo o exemplo dele? Você não foi assim, o papai vai te castigar. É dessa forma que Deus vai condenar os daquela geração. O testemunho dos ninivitas já estava condenando eles ali. E iria ser uma condenação em plenitude no dia do juízo. Agora, eles se arrependeram com a pregação? Peraí, você não falou que é pela fé? Que os eleitos acreditam e a criação não acredita pela fé, é só pelos milagres? O milagre de Jonas. Você sabe que em Nínive havia um deus chamado Dagon. Quem é Dagon? Dagon é um deus peixe. E havia uma profecia, isso é histórico, de que haveria de vir um homem que sairia da boca do deus Dagon, e esse homem que viesse sair da boca do deus Dagon era para as pessoas ouvirem ele. Aí quem me sai da boca de um peixe? Jonas. Ou seja, milagre, né? Milagre. É esse aí, ó. É esse cara aí. Ele é o profeta. Ele é o profeta. Está cumprindo profecia e é o Deus Dagon que está mandando ele. Quando ele chega e fala, não, Senhor, vocês têm que se arrepender ao Deus de Israel. Aí os caras, não, pera aí, eu saí da boca do peixe, tá querendo discutir comigo? Sou eu que saí da boca do peixe. Todo mundo vai se arrepender e todo mundo vai jejuar. E Deus vai poupar a cidade. Eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Até os animais fizeram jejum, né? E estão salvos. Mas a criação não é eleito. Rainha de Sabá é a mesma coisa. Diz o texto, no versículo seguinte, que ela foi ouvir a sabedoria de Salomão. Quem que era a sabedoria de Salomão? Uma das manifestações dos sete Espíritos de Deus. O espírito de sabedoria. Porque a sabedoria dele era uma sabedoria milagrosa. Diz alguns textos do Talmud, da tradição judaica, que ele sabia até o que os pássaros estavam cantando, que ele entendia o linguajar dos pássaros. O que eles queriam dizer com aquilo. E até entendia quando um pássaro estava cantando, quando um pássaro estava pedindo, quando um pássaro estava chamando alguém. Ele conseguia entender aquilo dali. Segundo a tradição judaica, de tanta sabedoria que ele tinha, ele conseguia discernir todos os cantos dos pássaros. Os cantos dos pássaros. E essa sabedoria foi notável em toda a Ásia. E chegou até a Etiópia, lá na África, que é onde a Rainha do Sul estava. E ela foi lá e ficou maravilhada. E segundo a história, foi através dela que o conhecimento de Salomão chegou até a Etiópia. Por causa dela. Mas ela ficou encantada. E o que surpreendeu ela? Gente, são 7 Espíritos de Deus. Uma manifestação de um Espírito só fez com que uma rainha se deslocasse e enchesse de presente o rei, e ela voltasse para ensinar a sabedoria de Salomão
para uma nação. Glória a Deus. E a Bíblia diz que ela está salva. Só que ela só vai levantar na segunda ressurreição. Nesse contexto, em ambos os contextos ali, Jesus fala que eis aqui quem é maior que Jonas, eis aqui quem é maior que Salomão. E Jesus tinha a plenitude dos 7 Espíritos de Deus nele. O povo do contexto de Jesus não cria em Jesus. Aí ele fala, por isso, os ninivitas e a rainha de Sabá, o testemunho deles, por terem crido em Jonas e Salomão, vai condenar vocês. Porque eis aqui quem é maior que Jonas e maior que Salomão, e vocês não creram. Entendeu? Essa é a analogia do contexto. E aí, Jesus era maior, de fato, maior do que Jonas, maior do que Salomão. E eles acreditaram ali em Jonas, uma unha, uma sujeirinha da unha do pé de Jesus. Em Jonas, né? E em Salomão. Ao passo que Jesus, tomado de toda a plenitude, eles não creram. Eles não creram. Então, gente, tem que ser condenado mesmo. Aí não tem jeito, tem que ser condenado, né? Vamos lá. Sobre quem os vencedores reinarão? Uma multidão de pessoas na terra será dominada pelos filhos de Deus. Antes de ler o texto, alguém tem alguma pergunta com relação a isso? Ficou esclarecido que Deus ele tem pessoas eleitas, não tem pessoas eleitas. O fato de a pessoa não ser eleita não é que está condenada e não é que está salva. Tanto um quanto o outro, ambos passarão pelo julgamento. No caso, nós seremos glorificados, o que perseverar até o fim será salvo, o que não perseverar, juízo eterno. As nações passarão pelo dia do juízo. Quem tiver obras boas, maiores do que obras mais, serão salvas. Os que tiver mais obras né, serão condenadas. Tá? Deuteronômio 15:6. Pois o Senhor teu Deus te abençoará, como te tem dito. Assim prestarás a muitas nações, mas não tomarás empréstimos. E dominarás muitas nações, porém elas não te dominarão. Isso já aconteceu no povo de Israel? Nunca. Quando que Israel saiu dominando várias nações? Isso acontece com a igreja hoje? Vai acontecer quando? Nos dias do reino. Nos dias do reino, a igreja estará dominando, reinando sobre muitas nações. Emprestaremos, mas jamais tomaremos emprestado. E aí é o versículo que fala da eternidade. Eternidade. Redimida andará governada pela luz de Deus, que são os seus filhos para sempre. Apocalipse 21:24. As nações, olha aí, parecendo as nações, em Apocalipse 21. Você vê que isso passa pelo reino milenar e alcança o reino eterno. Por quê? Nações não serão nunca igreja. Não podem ser. As nações andarão mediante o quê? A sua luz. A luz da cidade. A luz da cidade. A luz da Nova Jerusalém vai brilhar para todas as nações. E quem é essa luz da Nova Jerusalém? Deus e o Cordeiro, que ilumina a cidade. E mediante essa luz, as nações andam. E aí os reis, que somos nós, trazemos para a cidade, oriunda das nações, a sua glória. Tem texto que fala lá em Isaías para presente, né, e outras coisas mais. Tá? Dádivas e tal. Então, as nações, elas sempre existirão. E o propósito dela é andar na luz dos filhos de Deus. O nosso propósito é ser luz para libertar as nações do cativeiro da corrupção. Essa aula foi uma aula que, de todas as aulas, assim como a de pastor Pedro, a aula que prendeu ele foi o do milênio, onde ele foi conquistado. A do pastor Damaso, que conquistou ele, foi o do reino dos céus, que é a mesma coisa do pastor Márcio. A aula que me conquistou, que me fez chorar rios de lágrimas, foi da criação. Porque eu vi o meu propósito. E eu vi que Deus ama a todos. Aleluia! Glória a Deus! Né? E Ele não quer que nenhum se perca. Ele não quer. E Deus será justo
no julgamento. Amém. Ele será justo. Ninguém vai para o lago de fogo e enxofre porque Deus não gostou do nariz dele. Ele vai porque ele mereceu ir. O camarada realmente fez de tudo para ir. Narigudo tá Né? feliz, Ele fez de mano. tudo. Basicamente, ele comprou um passaporte para ir para lá. Né? Agora, Se esforçou para isso. se esforçou para ir. Né? E aí ele vai herdar a terra de Edom. Né? A terra de Edom você vai ver amanhã. Né? Então, essa aula é uma aula que me conquistou, porque eu vi a justiça de Deus, eu enxerguei o que é a eleição, eu aprendi o que é a eleição. Que era uma coisa que ficava no meu coração. Como que pode Deus ser assim, né? Já ir condenando quem não é eleito só porque ele quer. Ah, por que você não salvou o fulano? Não quero. Ah, por que você não salvou o Beltrano? Não quero. Porque ele não quer. E quando na verdade Deus quer. O que está faltando para nós era o entendimento. Então, quem é que se considera o eleito de Deus? Glória a Deus. Amém. Então agora, seja luz. Amém. Amém?